Aleluia. Amém. O louvor pode ficar à vontade. Amém. Vocês estão liberados. Amém. Glória a Deus. As irmãs podem sentar. Amém. Glória a Deus. Estava ali escutando a irmã Eliane falando, eu fiz então, a irmã vai pregar o que eu vou pregar? Como assim, Deus? É o mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus. Olha, eu acho que culto de mulheres é uma bênção, amém? É bem diferente. Eu acho que os homens que trabalham no culto de mulheres devem ficar assim, tipo, meu Deus, que doideira. Mas, amém, é muito bom. É muito bom estar aqui reunidas, amém? Todas nós reunidas, em nome do Senhor, para estarmos em comunhão mesmo, recebendo, sendo fortalecidas, moldadas, amém? Para desligar? Não, pode desligar para mim. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz porque veio aqui hoje? Amém. Eu queria que agora, para a gente dar início, a gente abrisse em Salmos 37:5. A gente vai ler duas passagens rápidas antes de continuar a mensagem. Amém? 37:5. Amém? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu queria que vocês abrissem agora lá em Mateus 6. Mateus 6. A partir do 25, amém? Todas chegaram? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa passagem, as duas passagens são bem conhecidas, amém? E o 32 falam, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quantas aqui são filhas do Senhor? Amém? Não somos mais gentios, somos filhos. Deus nos adotou como filhas. Amém? Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. É lícito que a gente tenha, mas a gente não deve se atentar a procurar isso. Amém? Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês essas duas partes, mas a gente vai continuar aqui em Mateus para dar continuidade à ministração, amém? Eu queria que vocês fossem agora em Mateus 9, amém? A gente vai ler em 3 livros a mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, amém? E eu queria que todas vocês acompanhassem, amém? Mateus 9, 19. Diz assim:
E Jesus, levantando-se, o seguia, e também aos seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém? E agora você vai para Marcos 5. A partir do 25, amém? Todas chegaram? Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? E por último, Lucas 8. A partir do 43. Amém? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que... Eu sei que vocês já ouviram, mas cada livro contém detalhes que não estão no outro. Amém? Então, assim, por isso que eu quis ler todos os 3. Amém? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? A gente pode ver que essa mulher, ela buscou em todos os lugares tudo o que era possível para ela ser curada. E a palavra de Deus diz que ninguém tinha podido curar ela. Ninguém. Ela gastou dinheiro, gastou com certeza o psicológico dela. O corpo dela com certeza já estava fraco de tanto tempo. Ela estava doente, ela necessitava de um milagre, necessitava de ajuda. E ela não tinha ouvido falar de Jesus. Então, até o momento que ela ouviu falar de Jesus, ela fez: opa, se eu for lá e tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Essa opção não existia para ela. Tanto que ela gastou dinheiro de moi. Amém? Ela gastou dinheiro, muito dinheiro, porque procurou uma pessoa que está doente, que tem dinheiro, uma pessoa que precisa resolver alguma coisa. Ela não está ligando para quanto vai gastar, não. Ela quer resolver aquele problema, na verdade. Então, ela foi em todos os cantos, eu acredito, e tudo quanto que ela podia para ser curada. Mas, infelizmente, ela não conseguiu. Até que chegou a existir uma opção para ela, uma nova opção. Ela ouviu falar de Jesus. Amém?
E aí, ela ouviu falar de Jesus. Mas aí você vê comigo. Ela não só ouviu, ela foi atrás de Jesus. E ela não foi com dinheiro, ela não foi, eu preciso falar com ele, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu preciso só tocar na barra da roupinha de Jesus. A roupinha cheia, provavelmente de poeira, eu só preciso tocar na barra dele, na barra das vestes, na orla das vestes de Jesus. Ela sabia que só precisava disso, ela não precisava de dinheiro, de cheque, de cartão, ela não precisava de contatos, ela não precisava que alguém falasse por ela. Ó, tem uma fulaninha ali, vamos lá? Amém? Ela sabia que ela precisava ter uma ação. E ela sabia que a ação dela ia ser atendida, porque ela dizia, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Então, para ela, era suficiente. E ela foi na força dela, foi na fé. Amém? Ela foi até a orla, até Jesus, conseguiu enfrentar toda aquela multidão, porque ela estava obstinada. Ela sabia onde ela poderia procurar ajuda, onde ela podia ser curada, porque ela já tinha aquilo. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela já imprimiu no coração dela que sabia que no momento que tocasse a orla das vestes dele, ela seria curada. Amém? Então ela foi contra tudo e todos, amém? Não se importando com o que as outras pessoas poderiam pensar pela condição física, né? Da doença dela, mas ela foi até Jesus, ela teve uma ação, amém? E aí a gente lê que ela simplesmente não chegou lá e, será que aconteceu? Não, ela encontrou resposta e ainda encontrou um Jesus tão amoroso que perguntou, né? Cadê? Saiu de mim poder, saiu de mim virtude. Mas ela ficou com medo, porque pensou, meu Deus, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Mas era que ele ficou bravo, né? Mas, estou dizendo assim, né? Porque ela estava trêmula, amém? Mas ela foi lá e encontrou resposta na orla das vestes de Jesus, naquilo que ela tinha convicção no seu coração, que se fizesse, ela iria encontrar resposta. Amém? Quantas aqui já nasceram de novo? Eu acredito que todo mundo aqui já nasceu de novo. Tu nasceu de novo, Emanuela? Amém. Glória a Deus. Quando a gente nasce de novo, para a gente nascer de novo, a gente precisa ouvir, não é verdade? A gente precisa ouvir falar de Jesus, a gente precisa ter conhecimento do Evangelho, uma pessoa pregou para a gente, amém? Então, a gente já ouviu falar de Jesus, amém? Como eu perguntei aqui, todas já nasceram de novo. Então, todas nós já ouvimos falar de Jesus, amém? A fé, ela vem pelo ouvir, amém? Simplesmente não só ouvir aquilo que foi pregado para quando você nasceu de novo. Mas, a partir do momento que você nasceu de novo, você precisa se alimentar da palavra. Não é verdade? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Através do ouvir, a gente vai criar consciência de quem somos e o que podemos em Cristo. Amém? Ele não é desconhecido para nós. Para essa mulher, ele era desconhecido. Ela ouviu falar de Jesus. As pessoas falavam de Jesus, só Deus sabe quem falou de Jesus para aquela mulher. Mas glória a Deus que alguém falou de Jesus para ela. Ela ouviu falar de Jesus e correu atrás. Amém? Glória a Deus. E, como eu falei, Cristo, ele não é desconhecido para nós. Ele é bastante conhecido. A gente está na igreja, a gente vive uma vida cristã, serve na igreja local. Amém? Então, a gente ouve falar de Jesus. A gente ouve as Escrituras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, com isso aqui, né, com esse exemplo que eu quis pegar da mulher enferma, muitas vezes, né, a gente tem buscado primeiramente, não Jesus, não o Senhor. A gente sempre está buscando outra coisa e, por último, busca a Deus. Como se Deus fosse a última bolacha do pacote, tipo, que vai resolver. Amém? Infelizmente. Não é verdade? Nós que somos mulheres,
a gente tem uma tendência de ser mais acelerada que os homens, de querer resolver as coisas, não é verdade? Todo mundo sabe, né? Isso não é desconhecido. Vai dizer que nenhum aqui é acelerada para querer resolver as coisas? Não é? Pois eu recebi, viu, Senhor? Recebi primeiro a palavra para passar para as minhas irmãs e a gente crescer juntas. Amém. Então, assim, a mulher ela tem uma tendência de querer resolver logo. Quando eu já sei que tem que resolver uma coisa, né? Eu quero resolver logo. Meu Deus do céu, faz isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, às vezes, a gente, para resolver alguma coisa, precisa de outras pessoas. Precisa de que aconteça, o tempo passe. E, muitas vezes, a gente fica ansiosa. Não é verdade? Muitas vezes mesmo. Eu não fico ansioso, não. Olha, qualquer coisa que você está se preocupando, você já está ficando ansioso. Não é verdade? Eu queria que vocês abrissem lá em Salmos 46. Amém? Como eu estava falando, né? A mulher ela tem essa tendência de ser um pouco mais acelerada, de querer resolver. E, assim, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, meu marido. Tipo, ele é tão de boa. Às vezes eu fico, eu quero fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ele olha assim, tipo, vai ser feito, vai resolver. E, como eu falei, né, não sou só eu acredito que todas nós, se não estamos passando, já passamos por algum momento desse de querer resolver. Por quê? Porque a gente quer tudo pronto, a gente quer poder não estar preocupado, quer poder estar disponibilizando algo melhor para quem a gente quer servir, não é verdade? Então, assim, muitas vezes vão acontecer situações que vão fazer com que a gente fique ansioso, não é verdade? Mas só que a gente sabe que depois que a gente nasceu de novo, o Espírito Santo começou a habitar dentro da gente. Então, a gente tem que deixar Ele comandar. Amém? E não a nossa carne, não a nossa mente. Irmãs, eu sei que é difícil, mas não é impossível. A gente já ouviu falar de Jesus, amém? Então, é fácil. Amém? A gente precisa tomar uma ação, que é se colocar aos pés do Senhor. Amém? E eu queria que vocês já abriram lá em Salmos 46, a partir do 1. É grandinho, mas a gente vai ler tudo. Amém? Que é bem importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Essa música que tocou antes, né, do Salmo 139. Para onde a gente vai? Não é verdade? Deus está lá. Amém. Deus, Ele sabe o que você pensa, conhece o teu coração, sabe o que você precisa. As coisas naturais são lícitas. A gente precisa de coisas naturais para viver aqui nessa terra. Mas a gente tem que saber que o nosso refúgio é no Senhor. A gente não deve ficar ansioso buscando as coisas ou passando por alguma situação sem antes buscar a Deus. Por quê? Porque depois que você buscar a Deus, você não vai ficar ansioso. Amém? Muitas vezes, como eu falei, a gente vai tentar, mas eu não preciso incomodar Deus, não. Eu já sei como é que faz, eu já sei como é que resolve aqui. Vai demorar só um pouquinho, mas, irmã, busca a Deus. Deus, Ele te deu capacidade. Amém? Ele
Com certeza, você buscando a Deus, Ele vai te dar a direção correta. Essa direção correta que você acha que pode ser correta, pode ser a direção que Deus vai te dar. Mas como vai ser bom quando você buscar o refúgio no Senhor e saber que Ele disse, filha, vai nessa tua força, vai nessa tua ação. Amém? Ele já nos deu capacidade. Deus, Ele não vai fazer as coisas por nós. Ele precisa que a gente faça as coisas. Ele vai agir através de nós, em nosso favor. Mas Ele não vai... Eu preciso escrever aqui nesse caderno. Ó Deus, Tu és o meu refúgio. Eu preciso escrever aqui nesse caderno. Deus vai dizer para mim, escreva, meu filho. Pegue sua mão aqui e escreva. Por quê? Porque isso daí, eu estou dando um exemplo bem simples. Isso daí sou eu que tenho que fazer. Agora, o que é que Deus quer que eu escreva? Aí Ele vai me dizer o que é que eu escrevo. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos continuando. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Acho que eu devia ter falado mais alto. Ei! Não seja ansiosa. Diga seu nome, tá bom? Jordana. Não seja ansiosa. Corra para o Senhor. Ele é o teu refúgio. Amém? Eu queria que você andasse um pouquinho. Irmã, Eliane começou a falar da passagem de Isaías 53. Eu fiz, irmã, deixa aí os versículos para mim. Amém? A partir do 1, amém? Diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Gente, Deus não agradou moê-lo, Jesus, que meu filho deu trabalho, não. Ele se agradou porque ele viu a mim, a você hoje aqui. Ele se agradou porque ele sabia que o que Jesus estava fazendo era perfeito. Ele estava levando sobre si tudo o que não nos pertence mais. Amém? Tudo. Ele agradou moê-lo e foi por amor. Amém? Por amor a mim e a você que ele fez isso. Aleluia. Não desmereça nunca a obra redentora de Jesus. Nunca esqueça, como eu disse, as situações se levantam, muitas coisas se levantam, e a gente às vezes no automático, ansioso para resolver, às vezes nem ansioso, mas simplesmente por pensar no automático. Eita, tem que fazer tal coisa. Mas saiba que esse problema, essa situação que você precisa resolver, Deus já providenciou.
Somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. O trabalho dele não foi em vão. Então não desmereça, não desmereça, não desmereça. Uma simples oração, às vezes, no automático, uma dor de cabeça. O que é que a gente faz? Toma remédio. Né? Tô falando para mim também, amém? Uma dor de cabeça, a gente vai lá e primeiro toma um remédio. A gente nem para abrir a boca e dizer bem rápido, em nome de Jesus, sai dor de cabeça, ou essa dor de cabeça não me pertence. Não, às vezes no automático a gente abre o envelope do remédio e toma o remédio. Aí depois para e pensa, ainda estou com dor de cabeça, o remédio não ajudou. Toma outro. Amém. Então, assim, são coisas simples. Coisas simples que, poxa, Jesus já levou na cruz. E, às vezes, no automático, a gente está desconsiderando. Quando, na verdade, a gente já ouviu e estamos ouvindo o que Jesus já fez por nós. E a gente precisa ter uma ação, como a mulher enferma. Ela ouviu e foi lá e recebeu o que procurava. Amém? Glória a Deus. Amém? Deixa eu só ver aqui. Que eu tinha esquecido de falar, mas vou falar agora. Use a sua inteligência, irmã. Jordana, use a sua inteligência. Amém? Mas, principalmente, use a sua fé. Amém? A primeira opção, como eu falei, sempre deve ser buscar a Deus. A gente não vai ser negligente, porque a gente não está aqui ouvindo a palavra de Deus para ser negligente. Tem de fé para ti mesmo. Amém? Se você está passando por uma situação, já orou, já aconteceu. A gente sabe que às vezes já orou, continuou, mas persevere. E se você buscou refúgio no Senhor, Ele vai dar a direção correta do que você tem que fazer. Se for tomar um remédio, se for buscar um tratamento, se for fazer qualquer outra coisa, se você buscou refúgio no Senhor, Ele vai lhe dar orientação. Não vai ser pecado você tomar um remédio. Mas o ruim é você desmerecer aquilo que Ele já fez. Quando, na verdade, você nem procurou saber o que é que Ele achava. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para João 16. Como eu recebi essa palavra? Aleluia. João 16. Diz assim, no 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem pregou para você para você ser uma nova criatura, para você aceitar Jesus, e lhe prometeu que não ia ter problema nenhum, essa pessoa estava mentindo, infelizmente. Porque o próprio Jesus, ele nos diz que no mundo a gente vai ter aflições, mas, glória a Deus, ele venceu. Por quê? Porque ele já levou sobre si. Não tem problema que você esteja passando hoje, que Jesus já não tenha levado naquela cruz. Amém? Todo sofrimento psicológico, todo sofrimento físico, todo sofrimento no bolso, tudo. Ele se fez pobre em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez doente em nosso lugar. Amém? Ele venceu. Tem de bom ânimo. Amém? E aí você anda só mais um pouquinho. Licença aqui. Romanos 8. Estou chegando. Aleluia. A gente não vai ler a partir do 31, amém? Mas no cabeçalhozinho dessa parte da minha Bíblia diz as provas e a certeza do amor de Deus. Amém? As provas que Deus lhe ama, amém? As provas concretas de que Deus lhe ama. Amém? Na verdade, vamos ler, né? Para a gente ter consciência, na verdade, a gente precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir, amém?
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Jesus venceu e mandou a gente ter bom ânimo. Por quê? Porque ele já nos fez mais que vencedores. Ele foi lá no nosso lugar, conquistou o prêmio e deu para a gente. Por isso que somos mais que vencedores. A gente não precisou passar, glória a Deus, pelo que Jesus passou. Amém? Somos mais do que vencedores. E foi por amor. Amém? E aí eu queria que vocês fossem agora para 1 Pedro. Acredito que a maioria acho que todo mundo aqui já ouviu esse versículo, né? 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus, ele tá lá, ele está disponível, ele nos guarda, ele é o nosso refúgio. Amém? Então, quando a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, a gente está dizendo, poxa, Pai, eu realmente confio em Ti. Amém? Eu realmente confio em Ti, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém? O Senhor, Ele cuida de nós. Em todo o tempo. Às vezes a gente pode estar tão atribulado numa situação que a gente pense, meu Deus, não consigo nem ver o Senhor, não consigo nem achar que o Senhor está comigo nessa situação. Mas Deus, Ele tem cuidado de você. Amém. Só que Deus, Ele é muito educado. Amém? Então, a gente precisa reconhecer que Deus, Ele é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar que a gente vai para se proteger, para buscar abrigo. Deus é o nosso abrigo, é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso Pai. Amém? Quando a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, a gente tem certeza que essa ansiedade vai passar. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Quando vou falar, uma criança, um bebê, um filho, né? Para quem é mãe. A criança, ela confia plenamente em você. Se você disser, faça isso, se a criança entender, lógico, né? Estiver na fase de compreensão. Pula aqui na piscina. A criança vai pular. Por quê? Porque ela confia em você. Ela não vai ter ansiedade. Será que eu vou me afogar? Será que a minha mãe não vai me pegar? Não, porque ela confia. Amém? E o pai não vai deixar a criança se afogar. Por quê? Porque o papel do pai, em nome de Jesus, né? É cuidar da criança, daquela criança que Deus colocou em suas mãos. Então, o nosso pai, ele não vai dizer, pula, se ele não estiver segurando a gente, não. Amém? A gente tem a certeza de que ele vai estar lá cuidando. Seja lá, na hora que for pular, botar uma cama elástica, aquele negócio inflável para você se machucar. Mas Deus, Ele não faz nada que vai fazer dano à nossa vida. Ele quer nos ver bem, porque Ele sabe que o penoso trabalho de Jesus não foi em vão. Foi para mim e para a sua vida. Amém? Então, Ele não quer ver você de qualquer jeito. Mas, para isso, você precisa buscar refúgio no Senhor. Precisamos buscar refúgio no Senhor. Entregar as nossas ansiedades a Ele. Amém? Porque se Ele cuida, como a gente leu em Mateus, se Ele cuida até dos passarinhos, não vai cuidar da gente. A gente toda aqui, tudo bonita, no culto de mulheres. Ele olhando lá de cima, oh, minha filha, que linda. Muito bem, foi para a igreja.
Amém. Então, estou brincando, mas assim, Deus, ele é fiel. Deus, ele não é uma figura distante, não, nem não existente. Deus, ele é real. Se você não crê em Deus, você está desmerecendo tudo, não sei o que é que você está fazendo aqui. Não é verdade? Amém. Então, Deus, saiba disso. Deus, ele é seu pai. E do mesmo jeito que o pai ama e cuida, o pai também corrige. O pai também vai fazer com que o filho, ei, anda aí no caminho que você tem que andar. Você sabe que tem que fazer isso. Vai corrigir. Às vezes vai vir uma lapada santa. Não é verdade? Mas Deus é bom. Quando a gente é filho, a gente acha ruim quando o pai bate na gente. Não é verdade? Eu também detestava. Porque minha mãe ia bater no meu irmão caçula e a gente apanhava junto. Mas a culpa era só dele. Vou contar uma coisa aqui, viu? Mãe assistir depois. Uma vez minha mãe foi bater no meu irmão com a colher de pau. Minha gente me acertou. Tá vendo, manhã? Doeu, viu? Até hoje em dia a gente ainda brinca. Me bateu com a colher de pau. Era para bater só em Mateus, não era em mim, não. Mas amém. Mesmo na delicadeza de uma colher de pau, minha mãe queria corrigir o meu irmão, que estava fazendo besteira. Amém? Então, assim, mas nem por isso ela deixou de amar ele. Com certeza ela ficou com remorso depois. Por ter batido no filho. A mim, às vezes, eu brinco com o Lael e meu coração fica... Meu Deus, tá naquela fase, ficando cheio de direito. Não pode. Mas é necessário. Nem por isso eu vou deixar de amar. Não é verdade? Então, assim, do mesmo jeito que de Lucas faz aquela voz para reclamar com ele, às vezes brincando, para poder ver o menino chorar, coitado. Mas é necessário. Ele vai lá e reclama. Léo faz bico, mas ele está aprendendo. Ele precisa aprender. Ele precisa ter alguém que vai ensinar ele no caminho certo. E a gente tem um pai que nos ensina o caminho certo. Amém? Aquela mulher, ela recebeu uma instrução. Porque eu creio que aquilo foi uma instrução para que ela fosse curada. Ela ouviu falar de Jesus. Se ela negligenciasse, oxe, Jesus, eu preciso pagar alguma coisa, preciso levar alguma coisa, oxe, não quer nem dinheiro. Eu acho que isso é mentira. Entende? Ela recebeu uma opção. E ela optou por obedecer. E qual foi o resultado? Ela recebeu a cura dela. E ficou livre daquele mal, que tanto padecera por mais de 12 anos, gastou tudo o que tinha. Amém? Então, assim, Deus ele vai lhe dar as direções corretas, se você procurar. Essa mulher, ela estava procurando. Ela não estava procurando no lugar certo. Mas, assim, ela estava padecendo fazia 12 anos. Mas chegou Jesus. Jesus começou seu ministério. Jesus começou a obra que ele tinha sido enviado para começar. Então, quando ela ouviu, ela, opa, vou lá. Se eu só fizer isso, eu serei curada. Amém? Então, a gente já ouviu. Jesus já veio, ó, há muito tempo. A gente já não era nem nascido. Amém? Então, assim, ele já está disponível há muito tempo. Tudo isso já está disponível há muito tempo. Basta a gente não negligenciar o refúgio do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está quase terminando o tempo. Eu queria que você ficasse de pé. Sei que a gente já orou um bocado. Aleluia. Glória a Deus. Só no Senhor é que a gente vai encontrar descanso. Amém? Meus papéis. Eu queria que você orasse aí bem rapidinho. E se tem alguma coisa que você está passando, algum momento que você tem certeza que você está ansiosa. Amém? Eu queria que você colocasse hoje diante de Deus. Buscasse o refúgio diante de Deus. Amém? Eu queria que você colocasse isso diante de Deus. Amém? Eu vou deixar um tempinho bem breve, porque eu também queria que a gente orasse por irmã Eliane. Amém? Antes que o tempo acabe, que está acabando.
Amém? Então, fique aí à vontade. Amém?